Ninguém entendia por que ela, aos 31, usava mochila de criança. O milionário passa e lê o nome bordado bem pequeno. Ele trava, ajoelha e começa a chorar ali mesmo. Era o nome da filha que ele perdeu, antes mesmo de nascer. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O sol nascia sobre as colinas de Paraty, iluminando as casas coloridas. Do centro histórico, com um brilho dourado que refletia nas águas calmas da Bahia. Raquel Silveira atravessava a rua de paralelepípedos com passos rápidos, mas decididos. Aos 31 anos, ela carregava nas costas uma pequena mochila infantil azul que destoava de sua figura elegante e profissional. Era um contraste que, frequentemente, provocava olhares curiosos dos turistas e até mesmo dos moradores locais, que ainda não a conheciam. Bom dia, Dona Zélia. Trouxe aqueles documentos que a senhora pediu. Raquel sorriu ao entrar na pequena padaria, que exalava o aroma inconfundível de pão fresco. A senhora de cabelos grisalhos atrás do balcão sorriu de volta, limpando as mãos no avental florido. Ah, minha filha, que Deus te abençoe. Sem você, esse projeto nem teria começado. Raquel colocou a mochila sobre o balcão com cuidado, como quem manuseia algo precioso. Ao virá-la, podia-se ver o nome Beatriz, delicadamente bordado em linha dourada. Um nome que ela nunca permitia que se apagasse, nem da mochila nem de sua memória. O espaço arco-íris está cada vez mais próximo de se tornar realidade, Dona Zélia. As crianças daqui merecem um lugar assim. Raquel abriu a mochila e tirou uma pasta cheia de documentos. Com essas assinaturas, conseguiremos finalizar a documentação para o terreno da prefeitura. O espaço arco-íris era o projeto que consumia cada minuto livre de Raquel há quase 5 anos. Um centro cultural e educacional para crianças em situação de vulnerabilidade em Paraty e nas comunidades caiçaras da região. O que começara como um pequeno projeto de voluntariado tinha crescido, graças à determinação inabalável dela e ao apoio da comunidade local. Você acha mesmo que vai conseguir todo o dinheiro para construir, minha filha? Perguntou Dona Zélia com um misto de esperança e preocupação na voz. O Festival Beneficente das Artes está quase todo organizado. Virão artistas importantes, empresários, turistas. Tenho certeza que vamos conseguir. Raquel falava com uma confiança que às vezes surpreendia até a ela mesma, especialmente nos momentos em que, sozinha em casa, as dúvidas a assaltavam. Após deixar a padaria, Raquel seguiu para o casarão colonial que servia como sede temporária, da onde Sementes do Futuro, que ela havia fundado. O lugar estava repleto de voluntários, todos envolvidos nos preparativos para o festival que aconteceria em 2 semanas. Cartazes coloridos, obras de arte das crianças, instrumentos musicais e computadores dividiam o espaço em um caos organizado que refletia a energia do projeto. Raquel, a imprensa confirmou presença. 2 jornais estaduais e até uma emissora de TV nacional, exclamou Tiago, um jovem voluntário de olhos brilhantes, assim que ela entrou. Ótimo. Isso vai dar mais visibilidade para a causa, ela respondeu, colocando sua mochila sobre uma cadeira antes de cumprimentar todos os presentes com a mesma energia calorosa de sempre. A manhã transcorreu entre telefonemas, reuniões e decisões logísticas. Raquel coordenava tudo com uma mistura peculiar de profissionalismo e afeto. Seu talento para mobilizar pessoas em torno de uma causa era quase magnético. À tarde, como fazia 3 vezes por semana, ela se dirigiu à escola municipal do bairro para conduzir a oficina de arte com as crianças. Tia Raquel chegou. Gritou um dos pequenos assim que ela apareceu no portão, provocando uma correria de crianças sorridentes em sua direção. Aqueles eram os momentos que alimentavam sua alma. Ver o brilho nos olhos de cada criança, o orgulho delas ao criarem algo com as próprias mãos,
Era o combustível que a mantinha firme mesmo nos dias mais difíceis. Hoje eles estavam produzindo pequenas esculturas e pinturas que seriam leiloadas durante o festival. "Olha o que eu fiz, tia!" Pedro, um menino de 8 anos de olhos espertos, mostrava orgulhoso um barquinho de madeira pintado em cores vibrantes. "É igual ao do meu pai." "Está lindo, Pedro. Tenho certeza que vai ser um dos mais disputados do leilão", Raquel respondeu, agachando-se para ficar na altura dele. Enquanto ajudava as crianças, Raquel não percebeu o celular vibrando em sua mochila. Apenas ao final da tarde, quando retornava à sede da ONG, ela viu as 3 chamadas perdidas do mesmo número desconhecido. Estava prestes a retornar quando o telefone tocou novamente. "Alô, Raquel Silveira falando." Ela atendeu, equilibrando a mochila nas costas, enquanto caminhava pelas ruas de pedra. "Senhorita Silveira, aqui é da secretaria do senhor Eduardo Mendes", disse uma voz formal do outro lado. "O senhor Mendes soube do seu festival beneficente e gostaria de confirmar sua presença no evento." Raquel parou de caminhar surpresa. Eduardo Mendes era um dos empresários mais ricos e influentes do país, dono da Mendes Tech, gigante do setor de tecnologia com sede em São Paulo. Sua presença no festival poderia significar uma doação substancial. "Claro, ficaremos honrados com a presença dele", ela respondeu, tentando manter a voz calma, apesar da excitação. Sr. Mendes também gostaria de saber se poderia conhecer a sede do projeto antes do festival. Ele estará em Paraty amanhã para outros compromissos e teria um horário disponível pela manhã. O coração de Raquel acelerou. A sede temporária era simples, nada comparada aos ambientes luxuosos que um homem como Eduardo Mendes frequentava. Mas talvez isso fosse bom, mostrar a realidade sem filtros. "Certamente, podem vir às 10 horas", ela confirmou, já mentalmente reorganizando sua agenda para o dia seguinte. Ao chegar à sede, Raquel compartilhou a notícia com a equipe, gerando uma mistura de excitação e nervosismo. "Precisamos estar preparados, mas sem tentar parecer o que não somos", ela orientou. "Nossa força está na autenticidade do trabalho." Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Raquel retirou cuidadosamente alguns itens de sua mochila azul. Um caderno de anotações, um estojo de lápis coloridos usado nas oficinas e, por fim, uma pequena fotografia emoldurada. Na imagem, 2 meninas sorriam abraçadas em uma praia, Raquel e Beatriz, quando tinham 10 e 8 anos, respectivamente. Raquel passou os dedos pelo rosto sorridente na fotografia, sentindo o nó familiar na garganta. "Amanhã pode ser o grande dia, Bia", ela sussurrou para a imagem. "O dia em que o espaço arco-íris finalmente vai sair do papel." Ela guardou a foto de volta na mochila e começou a preparar o material para a reunião do dia seguinte, sem imaginar que Eduardo Mendes traria consigo muito mais do que a possibilidade de uma doação. O empresário carregava também um passado que se entrelaçava ao dela, de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. Na cobertura de um dos edifícios mais imponentes da Avenida Faria Lima, em São Paulo, Eduardo Mendes observava a cidade através das janelas de vidro que iam do chão ao teto. Aos 42 anos, ele era a personificação do sucesso nos negócios. Cabelos castanhos estrategicamente cortados, com alguns fios grisalhos que lhe conferiam um ar de maturidade, olhos verdes penetrantes que raramente revelavam suas emoções, e um físico mantido em forma por sessões diárias de academia particular. O império que construíra, a Mendes Tech, dominava o mercado de software empresarial no Brasil e expandia-se rapidamente pela América Latina. "O helicóptero estará pronto em 40 minutos, senhor", informou Vanessa, sua assistente executiva, entrando na sala com uma postura impecável. "Todos os documentos para a reunião em Paraty já estão preparados e o piloto confirmou que o tempo está favorável." "Ótimo", Eduardo respondeu secamente, sem desviar o olhar da paisagem urbana. "E aquela organização beneficente que mencionei?" "Conseguiu as informações." Vanessa consultou seu tablet. "Sim, senhor. Sementes do Futuro, fundada há 5 anos por Raquel Silveira, 31 anos, formada em pedagogia pela USP, com especialização em psicopedagogia.
Atua principalmente com crianças em situação de vulnerabilidade em Paraty e região. O evento beneficente que estão organizando é para arrecadar fundos para a construção de um centro cultural e educacional chamado Espaço Arco-Íris. Eduardo assentiu, finalmente virando-se para encarar a assistente. Falou com eles? Confirmou minha visita para amanhã? Sim, às 10 horas. A senhora Silveira pareceu surpresa, mas muito receptiva. Imagino que sim, ele comentou com um sorriso irônico. Essas ONGs fariam qualquer coisa por um grande doador. Vanessa hesitou por um momento antes de perguntar. Devo incluir essa visita no relatório para o Conselho sobre Iniciativas de Responsabilidade Social da empresa? Ainda não. Quero conhecer o projeto primeiro. Sabe como funcionam essas boas causas, Vanessa? Metade é fachada para desvio de recursos. Ele fez um gesto de dispensa com a mão. Pode ir, me avise quando o helicóptero estiver pronto. Sozinho novamente, Eduardo pegou seu telefone e deslizou o dedo pela tela, abrindo a galeria de fotos. Passou rapidamente por imagens de eventos sociais, viagens de negócios e reuniões, até parar em uma pasta raramente acessada. Abriu-a e olhou fixamente para a foto de uma jovem mulher sorrindo, em frente a um mar azul turquesa. Beatriz. Algo em seu peito apertou, como sempre acontecia quando pensava na irmã. Fechou a foto rapidamente, como quem fecha uma porta para um quarto cheio de fantasmas. Eduardo não era homem de se deixar dominar por sentimentos, especialmente culpa. Havia construído sua personalidade em torno disso. Pragmatismo acima de emoção. Resultados acima de relacionamentos. Era assim que se chegava ao topo. Uma hora depois, a paisagem de concreto de São Paulo deu lugar à vista exuberante da Serra do Mar, enquanto o helicóptero particular de Eduardo seguia em direção ao litoral. O empresário folheava relatórios em seu tablet, mas sua mente estava incomumente dispersa. O nome Paraty evocava memórias que ele preferia manter enterradas. "Estamos chegando, senhor", informou o piloto pelo comunicador. Eduardo olhou pela janela e viu a cidade histórica surgindo à distância, aninhada entre o mar e as montanhas verdejantes. Fazia quase 2 décadas desde a última vez que estivera ali. Naquela época, era apenas um jovem ambicioso começando sua empresa. E Beatriz. Beatriz ainda estava presente em sua vida. O helicóptero pousou no heliponto de um hotel de luxo nos arredores da cidade. Uma Mercedes preta já o aguardava para levá-lo ao seu primeiro compromisso. Uma reunião com investidores locais interessados em um resort que sua empresa planejava construir na região. "Bem-vindo a Paraty, Sr. Mendes", cumprimentou o motorista, abrindo a porta do carro. Eduardo apenas assentiu entrando no veículo com a mesma expressão impassível que usava em todas as situações. Durante o trajeto, observou a cidade pelas janelas escuras do carro. O contraste entre as construções históricas e os estabelecimentos modernos que surgiam para atender aos turistas. A mistura de sotaques que se ouvia nas ruas. O calor úmido tão diferente do ar-condicionado constante ao qual estava acostumado. A reunião com os investidores transcorreu exatamente como esperado. Eduardo dominava a arte de negociações. Sabia quando pressionar, quando ceder estrategicamente, quando usar seu charme calculado. Ao final, todos saíram satisfeitos e com a sensação de terem fechado um bom acordo, embora ele soubesse que a maior fatia dos lucros iria, como sempre, para seus cofres. "Agora para o hotel, senhor?", perguntou o motorista quando Eduardo retornou ao carro. "Não, dê uma volta pela cidade. Quero ver como Paraty mudou nestes anos todos." O motorista pareceu surpreso, mas obedeceu. O carro luxuoso destoava nas ruelas de pedra do centro histórico, atraindo olhares dos pedestres. Eduardo observava tudo com uma expressão enigmática, seus pensamentos um mistério até para ele mesmo. "Pare aqui", ordenou subitamente quando passavam por uma pequena praça. Eduardo desceu do carro e caminhou lentamente pela praça arborizada, onde crianças brincavam sob o olhar atento de suas mães ou babás. Sentou-se em um banco de madeira e, por um momento, permitiu-se apenas estar ali, sem e-mails para responder ou decisões a tomar.
Um grupo de crianças passou correndo próximo a ele, rindo alto, e Eduardo não pôde deixar de notar suas camisetas, coloridas com um logotipo que mostrava uma semente brotando dentro de um coração. As mesmas camisetas vestiam alguns adultos que as acompanhavam, claramente monitores ou professores. Projeto Sementes do Futuro, leu ele no verso de uma das camisetas. Coincidência? Eduardo não acreditava em coincidências. Para ele, o mundo funcionava por meio de padrões lógicos e calculáveis. Se aquele projeto havia cruzado seu caminho 2 vezes no mesmo dia, devia haver uma razão pragmática para isso. De volta ao hotel, Eduardo jantou sozinho no restaurante de luxo, enquanto respondia e-mails em seu laptop. Ocasionalmente, seu olhar vagava para as famílias nas outras mesas, observando a forma como interagiam, como pareciam genuinamente felizes com algo tão simples quanto compartilhar uma refeição. Mais tarde, em sua suíte, ele abriu novamente a foto de Beatriz no celular. Desta vez, permitiu-se olhá-la por mais tempo. Era estranho como, após todos esses anos, a ausência dela ainda podia ser tão tangível. A última vez que se falaram havia sido justamente em Paraty, durante aquelas férias familiares. A discussão acalorada, as palavras duras que trocaram, o ultimato que ele dera, e então o silêncio que se seguiu por anos, até que era tarde demais para qualquer reconciliação. Eduardo fechou a foto e colocou o celular de lado. Pegou a pasta com as informações sobre as sementes do futuro que Vanessa havia preparado. Havia fotos de algumas atividades da ONG, recortes de notícias locais e, por fim, uma foto da fundadora, Raquel Silveira. Algo na expressão determinada daquela mulher o intrigou. Não era o tipo de pessoa que normalmente circulava em seu ambiente. Seu sorriso parecia genuíno, sem os traços de falsidade que ele estava acostumado a detectar. E havia algo familiar nela, algo que ele não conseguia precisar. Eduardo raramente se interessava por pessoas. Para ele, elas eram instrumentos ou obstáculos em seu caminho para atingir objetivos. Mas algo naquela ONG e em sua fundadora havia despertado sua curiosidade. Talvez fosse apenas o fato de estarem em Paraty, onde tantas memórias dolorosas estavam enterradas. Ou talvez fosse algo mais, algo que nem mesmo sua mente analítica conseguia calcular. Amanhã descobriremos se vale a pena investir nesse projeto, ele murmurou para si mesmo, fechando a pasta e preparando-se para dormir. Mas enquanto fechava os olhos, não foram números ou estratégias que ocuparam seus pensamentos, e sim o rosto sorridente de uma mulher que parecia carregar em si algo que ele havia perdido há muito tempo. Propósito. A manhã nasceu luminosa, em Paraty. Raquel acordou antes mesmo do despertador tocar, uma mistura de ansiedade e expectativa percorrendo seu corpo. A visita de Eduardo Mendes poderia significar uma mudança completa nos rumos do projeto. Vestiu-se com cuidado, optando por um visual que equilibrava profissionalismo e simplicidade. Calça de linho bege, blusa azul marinho e sapatilhas confortáveis. Roupas práticas para quem trabalhava com crianças, mas suficientemente formais para uma reunião importante. Como sempre, pendurou a mochila azul em um dos ombros antes de sair. Chegou à sede, da onde 1 hora antes do combinado. Os voluntários já se movimentavam, organizando o espaço e preparando uma pequena apresentação sobre os projetos. Havia um clima de nervosismo no ar. E se ele não gostar? E se achar tudo muito simples? Perguntou Camila, uma das voluntárias mais jovens, enquanto arrumava as fotos das atividades em um mural. Raquel sorriu, tranquilizando-a com um toque no ombro. Nós não precisamos impressionar com luxo, Camila. Nossa riqueza está no trabalho que fazemos, nas vidas que transformamos. Se o Sr. Mendes não conseguir enxergar isso, talvez não seja o parceiro que precisamos. Mas apesar das palavras confiantes, Raquel também sentia um frio na barriga. As sementes do futuro estavam chegando a um momento crítico. Ou conseguiam os recursos para construir o espaço arco-íris, ou teriam que reduzir drasticamente o escopo do projeto. Às 9h55, um carro preto de vidros escuros estacionou em frente à sede. Raquel respirou fundo e caminhou até a porta para receber o visitante.
Eduardo Mendes desceu do veículo com a postura de quem está acostumado a comandar qualquer ambiente em que entra. Alto, elegantemente vestido, em um terno cinza claro que devia custar mais que todos os móveis da sede juntos, ele examinou a fachada do casarão colonial com uma expressão indecifrável. Senhor Mendes, seja bem-vindo. Sou Raquel Silveira. Ela estendeu a mão, sustentando o olhar firme apesar da intimidação que a presença dele naturalmente causava. Eduardo apertou a mão dela com firmeza, estudando seu rosto por um momento mais longo que o normal. O prazer é meu, e por favor me chame de Eduardo. Havia algo na voz dele, um leve tremor quase imperceptível, que não combinava com sua postura confiante. Raquel notou, mas não comentou, conduzindo-o para dentro do casarão. Esta é nossa sede temporária. Não é muito espaçosa, mas temos conseguido realizar um bom trabalho aqui nos últimos anos, ela explicou, enquanto apresentava os ambientes. Utilizamos principalmente para a administração e para algumas oficinas com grupos menores. As atividades maiores acontecem nas escolas e em espaços comunitários. Eduardo observava tudo com olhos atentos, fazendo perguntas ocasionais sobre o funcionamento do projeto. Sua expressão permanecia neutra, mas havia uma intensidade em seu olhar que Raquel não conseguia decifrar. E o espaço arco-íris que vocês pretendem construir, pode me falar mais sobre ele? Ele perguntou, enquanto examinava o mural de fotos onde crianças sorriam em diferentes atividades. Raquel animou-se visivelmente. É o sonho que nos move há anos. Um centro cultural e educacional onde poderemos centralizar todas as nossas atividades e expandir o atendimento. Ela pegou uma pasta e mostrou as plantas arquitetônicas. Teremos salas multiuso para oficinas, biblioteca, espaço para aulas de música e dança, ateliê de artes, cozinha experimental e uma área verde para atividades ao ar livre. A prefeitura já cedeu o terreno, mas precisamos dos recursos para a construção. Eduardo analisou os documentos com atenção. Ambicioso, comentou sem que Raquel pudesse discernir se a palavra carregava aprovação ou crítica. Nesse momento, um grupo de crianças entrou na sede, retornando de uma atividade externa com 2 monitores. Eram cerca de 10 crianças, entre 6 e 12 anos, todas vestindo as camisetas coloridas do projeto. Ao verem Raquel, correram em sua direção com gritos de alegria, ignorando completamente o visitante importante. Tia Raquel, olha o que a gente fez na praia, exclamou uma menina de tranças, mostrando uma coleção de conchas e pedras coloridas. Eduardo observou a cena com uma expressão que, pela primeira vez desde sua chegada, revelava algo além da máscara profissional, surpresa, não pela agitação infantil, mas pela transformação no rosto de Raquel. Era como se ela se iluminasse de dentro para fora quando interagia com as crianças. Crianças, quero apresentar alguém muito especial, disse Raquel voltando-se para o empresário. Este é o senhor Eduardo Mendes. Ele veio conhecer nosso trabalho. As crianças o olharam com curiosidade, algumas tímidas, outras mais ousadas. Você é rico? Perguntou diretamente um menino de aproximadamente 8 anos, provocando risos nervosos dos monitores. Para a surpresa de todos, Eduardo sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Sim, eu sou. E você, quem é? Sou o Lucas. Vou ser jogador de futebol quando crescer, ou astronauta. Ainda não decidi. 2 ótimas opções, respondeu Eduardo, agachando-se para ficar na altura do menino. E que tal me mostrar o que vocês fazem aqui? Aquele gesto inesperado quebrou o gelo. Logo, Eduardo estava cercado de crianças ansiosas por mostrar seus desenhos, contar suas histórias e explicar os projetos em que participavam. Raquel observava, impressionada com a mudança no homem que antes parecia tão distante. Havia uma suavidade em seus olhos que transformava completamente seu rosto. Após algum tempo, as crianças foram levadas para outra atividade e Eduardo e Raquel prosseguiram com a visita. Ao chegarem à pequena sala que servia como escritório administrativo, ele notou a mochila azul pendurada em um cabideiro. Interessante escolha de acessório,
comentou, indicando a mochila com um leve movimento de cabeça. Raquel sorriu, um sorriso diferente, tingido de melancolia. Não é exatamente uma escolha de moda. Posso? Eduardo apontou para a mochila, como quem pede permissão para examiná-la mais de perto. Com um leve hesitar, Raquel assentiu. Eduardo aproximou-se e virou delicadamente a mochila, revelando o nome bordado. Beatriz. O tempo pareceu congelar. A expressão de Eduardo mudou drasticamente. Seus olhos se arregalaram, sua respiração ficou visivelmente alterada. Ele passou os dedos pelo bordado como se estivesse tocando algo precioso e frágil. Onde você conseguiu esta mochila? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Raquel percebeu que algo profundo estava acontecendo, algo que ia muito além da visita. Profissional que imaginara. Era de uma amiga muito especial, alguém que mudou minha vida. Eduardo levantou os olhos para ela, e Raquel viu algo que jamais esperaria ver no rosto daquele homem poderoso: vulnerabilidade. Essa amiga, o nome dela era Beatriz Mendes. O coração de Raquel acelerou. Sim, você a conhecia? Ela era minha irmã. As palavras caíram no pequeno escritório como pedras em um lago calmo, criando ondas que se expandiam em todas as direções. Raquel sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na mesa. Sua irmã? Mas ela balbuciou, tentando processar a informação. Beatriz nunca mencionou um irmão empresário. Ela falava de um irmão, sim, mas não nos falávamos. Há muitos anos, Eduardo completou, a voz agora carregada de emoção contida. Tivemos desentendimentos. Raquel olhou para ele como se o visse pela primeira vez. De repente, conseguia enxergar as semelhanças. Os mesmos olhos verdes, a mesma linha do queixo. Como não percebera antes? Mas Beatriz havia sido tão reservada sobre sua família. Não foi coincidência você vir aqui hoje, foi? Perguntou ela, começando a entender. Eduardo sacudiu a cabeça lentamente. Não inteiramente. Quando soube do nome da sua organização, Sementes do Futuro, algo me pareceu familiar. Beatriz costumava usar essa expressão. E para ti? Este lugar significou muito para nós em outra época. Um silêncio carregado de significados pairou entre eles. Lá fora, ouvia-se o burburinho das crianças no pátio, mas no pequeno escritório, o tempo parecia suspenso. Acho que precisamos conversar, disse finalmente Raquel, indicando as cadeiras. Sobre Beatriz, sobre como ela me salvou e sobre como estou tentando continuar o trabalho que ela começou. Eduardo assentiu, sentando-se com uma postura que já não era mais a do empresário confiante, mas a de um homem confrontando fantasmas de seu passado. Enquanto Raquel começava a falar, ele olhava fixamente para a mochila azul com o nome bordado, como se ela fosse uma porta para um tempo que há muito pensara estar perdido para sempre. O pequeno escritório parecia encolher, à medida que as palavras de Raquel preenchiam o espaço. Eduardo ouvia em silêncio, como uma estátua que ocasionalmente demonstrava vida através de um piscar mais demorado ou um leve estremecer de lábios. Eu tinha 16 anos quando conheci Beatriz, começou Raquel, seus olhos fixos em algum ponto distante, como se pudesse enxergar o passado projetado na parede. Minha família havia acabado de se mudar para uma comunidade na periferia de São Paulo. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe adoeceu e eu estava perdida, revoltada com o mundo. Ela fez uma pausa, seus dedos inconscientemente brincando com a alça da mochila azul que agora descansava em seu colo. Beatriz dava aulas voluntárias de reforço escolar no centro comunitário. Ela era como uma luz em meio ao caos, inteligente, apaixonada, determinada a fazer diferença. No início eu resistia. Era orgulhosa demais para aceitar ajuda, principalmente de alguém que parecia ter tudo o que eu não tinha. Eduardo assentiu levemente, um sorriso melancólico brincando em seus lábios. Essa era Beatriz, sempre convencendo pessoas relutantes a aceitar seu apoio. Um dia, continuou Raquel, eu tive uma crise na escola. Discuti com um professor. Fui suspensa. Estava prestes a abandonar tudo. Beatriz me encontrou chorando atrás do centro comunitário e, em vez de me dar sermões,
Ela simplesmente sentou ao meu lado e esperou até que eu estivesse pronta para falar. Enquanto Raquel narrava, Eduardo fechou os olhos. Podia quase ver a cena. Sua irmã mais nova, sempre tão intuitiva, sempre capaz de conectar-se com as pessoas de um jeito que ele nunca conseguira. Naquela tarde, ela me deu esta mochila. Raquel mostrou o objeto azul, agora desbotado pelo tempo e pelo uso constante. Era a mochila favorita dela quando criança. Disse que eu deveria usá-la para carregar não apenas livros, mas sonhos. Que cada passo na escola era um passo para um futuro diferente. Eduardo sentiu um nó na garganta. Lembrava-se perfeitamente daquela mochila. Havia sido ele quem a comprara para Beatriz em seu 10º aniversário. Uma viagem à Disney, a primeira e única que fizeram juntos como irmãos, sem os pais. Beatriz ficara tão feliz com o presente que insistira em dormir com a mochila ao lado da cama por semanas. Ela me salvou, Eduardo. Não apenas me ajudou com os estudos, mas me mostrou que eu poderia ser mais do que minhas circunstâncias. Foi graças a ela que consegui uma bolsa de estudos, que entrei na universidade, que descobri minha vocação. Raquel fez uma pausa, respirando fundo para conter a emoção que fazia sua voz tremer. Quando ela nos deixou, eu prometi que continuaria seu trabalho, que plantaria as mesmas sementes de esperança que ela plantou em mim. Eduardo levantou-se abruptamente, dando as costas para Raquel. Caminhou até a janela, observando as crianças que brincavam no pátio. Precisava daquele momento para recompor-se, para processar tudo o que estava ouvindo. Eu não sabia que ela tinha esse impacto na vida das pessoas, disse finalmente, sua voz controlada, mas claramente afetada. Nós nos afastamos. Eu estava ocupado construindo meu império e não aprovava as escolhas dela. Achava que ela estava desperdiçando seu potencial com um trabalho voluntário, quando poderia estar em uma posição executiva na empresa. Raquel observou as costas rígidas do empresário, notando como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Na última vez que nos falamos, foi aqui em Paraty, continuou ele. Nossas férias familiares anuais. Discutimos feio. Eu dei um ultimato. Ou ela se juntava aos negócios da família, ou eu cortaria seu acesso ao fundo que nossos pais deixaram. Estava convencido de que estava protegendo-a de si mesma. Ele se virou encarando Raquel com olhos marejados que se recusavam a derramar lágrimas. Ela escolheu seu caminho, e eu cumpri minha ameaça. Não nos falamos depois disso. Eu estava sempre ocupado demais e orgulhoso demais para dar o braço a torcer. Raquel levantou-se, aproximando-se dele com passos calmos. Beatriz falava de você, sabia? Não pelo nome, não como um empresário famoso. Ela contava histórias sobre um irmão que cuidou dela após a partida dos pais, que lia histórias para ela dormir, que a levou à Disney e comprou esta mochila. Ela sentia sua falta, Eduardo. Aquelas palavras pareceram atingir Eduardo como um golpe físico. Ele cambaleou levemente, apoiando-se no parapeito da janela. Eu nunca soube que ela estava doente, disse ele, quase num sussurro. Quando recebi a notícia, já era tarde demais. Ela tinha partido sem que eu pudesse. Sua voz falhou e, pela primeira vez em anos, Eduardo Mendes deixou escapar uma lágrima. Raquel, movida por um impulso que vinha do coração, tocou seu braço gentilmente. Ela sabia que você a amava. Tenho certeza disso. O momento foi interrompido por batidas na porta. Camila, a jovem voluntária, entrou timidamente. Desculpe, Raquel, mas as crianças do coral estão aqui para o ensaio da apresentação do festival. Podemos usar a sala principal? Raquel assentiu, voltando rapidamente à sua postura profissional. Claro, Camila, nós já estávamos terminando aqui. Quando a jovem saiu, Eduardo já havia recomposto sua máscara de controle emocional, embora seus olhos continuassem revelando a tempestade interior. Gostaria de ver o ensaio? Convidou Raquel. As crianças adorariam ter uma plateia. Eduardo hesitou, mas acabou concordando com um breve aceno de cabeça. Eles saíram do pequeno escritório e dirigiram-se à sala principal, onde cerca de 20 crianças se organizavam em filas, orientadas por uma mulher de meia idade que carregava um violão. Ensaio começou.
e as vozes infantis encheram o ambiente com uma canção sobre sonhos e esperança. Eduardo observava, maravilhado, como aquelas crianças, muitas claramente vindas de situações precárias, a julgar pelas roupas gastas e pelos calçados remendados, cantavam com tanto entusiasmo e alegria. Elas são incríveis, não são? Comentou Raquel parada ao seu lado. Muitas nunca tiveram aulas de música antes. Este coral existe há apenas 6 meses. É impressionante, Eduardo respondeu sinceramente. Vocês fazem muito com tão poucos recursos. Fazemos o que podemos, mas imagine o que poderíamos realizar com o espaço arco-íris construído. Havia um brilho nos olhos de Raquel ao falar do projeto, o mesmo brilho que Eduardo lembrava ter visto nos olhos de Beatriz quando ela falava sobre suas causas sociais. Após o término do ensaio, as crianças correram para Raquel ansiosas por elogios e feedback. Eduardo observou como ela interagia com cada uma delas, lembrava seus nomes, fazia perguntas específicas sobre suas vidas, demonstrava um interesse genuíno que ia muito além do profissional. Tia Raquel, quem é o moço de terno? Perguntou. Uma menina pequena, apontando descaradamente para Eduardo. Este é o senhor Eduardo Mendes. Ele veio conhecer nosso projeto e talvez possa nos ajudar a construir o espaço arco-íris. Os olhinhos da menina se arregalaram. Verdade? Você vai construir nossa casa dos sonhos? Perguntou diretamente a Eduardo. Pego de surpresa pela pergunta. Inocente, Eduardo sentiu-se momentaneamente sem palavras. Todas as crianças agora o encaravam com expectativa. Eu estou considerando como posso ajudar, respondeu finalmente, sorrindo de leve para a pequena. Você pode vir no festival, insistiu ela. Vamos cantar músicas ainda mais bonitas e vai ter comida gostosa também. Eduardo olhou para Raquel, que observava a cena com um meio sorriso. Acho que não posso perder isso, não é mesmo? Respondeu, surpreendendo a si mesmo, com a sinceridade em sua voz. Após se despedirem das crianças, Eduardo e Raquel caminharam até a saída. O empresário parecia perdido em pensamentos, processando tudo o que vira e ouvira. O festival será em 2 semanas, no sábado, informou. Raquel, teremos apresentações das crianças, leilão de arte, comida típica e muitas outras atrações. Eduardo assentiu, parando à porta. Estarei lá, prometeu, estendendo a mão para Raquel. E antes disso, gostaria de receber mais informações sobre o projeto arquitetônico do Espaço Arco-Íris. Quero entender melhor os custos, o cronograma, tudo. Raquel apertou sua mão, sentindo a firmeza do aperto, mas também um calor que não estava lá quando se conheceram horas antes. Enviarei tudo ainda hoje. Quando Eduardo já estava na calçada, a caminho de seu carro, Raquel o chamou. Eduardo. Ele se virou, uma sobrancelha erguida em pergunta silenciosa. Beatriz estaria orgulhosa de ver você aqui hoje. Por um breve momento, a máscara de empresário implacável caiu completamente, e Raquel vislumbrou o irmão que Beatriz tanto amara, vulnerável, humano, capaz de sentir profundamente. Obrigado, foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de entrar no carro e partir. Raquel ficou parada na porta, observando o veículo luxuoso afastar-se pelas ruas de paralelepípedos. Um turbilhão de emoções a invadia. Surpresa pelo inesperado encontro com o irmão de Beatriz. Esperança pela possibilidade de apoio ao projeto. E uma estranha sensação de que aquele encontro estava destinado a acontecer. O que ela não podia imaginar era que dentro do carro, Eduardo Mendes passava por uma transformação ainda mais profunda, revisitando memórias há muito enterradas e questionando as escolhas que definiram sua vida até aquele momento. Nos dias que se seguiram ao encontro, Eduardo não conseguia tirar da cabeça a imagem de Raquel com aquela mochila azul. A sede da Mendes Tech em São Paulo parecia subitamente claustrofóbica. As reuniões intermináveis soavam vazias de significado e as pessoas ao seu redor, executivos de sorrisos ensaiados e agendas calculistas, nunca lhe pareceram tão superficiais. Senhor Mendes, o Conselho está aguardando sua decisão sobre a aquisição da startup de Recife, lembrou Vanessa, entrando em seu escritório com uma pasta de documentos. Eduardo girou em sua cadeira,
observando a paisagem urbana pela janela panorâmica. Cancele meus compromissos para o restante da semana, disse sem se virar. Vou estar em Paraty. Vanessa hesitou, claramente surpresa. Em 5 anos trabalhando como sua assistente, jamais o vira cancelar compromissos de última hora sem um motivo relacionado aos negócios. Mas, senhor, a reunião com os investidores chineses, Rodrigo pode conduzi-la. Ele conhece o projeto tão bem quanto eu. Eduardo finalmente voltou-se para encará-la. Isso é tudo, Vanessa. Obrigado. Quando a assistente saiu, visivelmente confusa, Eduardo abriu sua gaveta e retirou um envelope antigo. Dentro dele, fotografias amareladas pelo tempo. Ele e Beatriz na praia de Paraty, 15 anos antes. Ela, com os cabelos escuros ao vento, sorrindo como se o mundo fosse um lugar maravilhoso, cheio de possibilidades. Ele já sério mesmo na juventude, mas com um brilho nos olhos que há muito havia se apagado. O telefone tocou, interrompendo suas reminiscências. Era de Paraty. Alô? Eduardo? Aqui é Raquel. Espero não estar incomodando. A voz dela, mesmo através da linha telefônica, carregava uma energia que contrastava com o ambiente estéril de seu escritório. De modo algum, estava pensando justamente no projeto. Que bom! Estou ligando porque amanhã teremos uma oficina especial de arte com as crianças. Elas vão criar as peças para o leilão do festival. Pensei que talvez você gostaria de ver o processo. Entendo que deve estar ocupado, mas estarei aí, respondeu Eduardo, surpreendendo-a com a rapidez da resposta. A que horas começa? Às 10 da manhã, na escola municipal. Mas, Eduardo, você não precisa... Quero ir. Ele a interrompeu com uma certeza que não sentia em relação a quase nada ultimamente. Te encontro lá. Após desligar, Eduardo ficou contemplando o telefone por alguns instantes. O que estava fazendo? Por que sentia essa necessidade? Súbita de se envolver com aquele projeto? Era apenas culpa pelo passado com Beatriz ou havia algo mais? No dia seguinte, Eduardo chegou à escola municipal 15 minutos antes do horário marcado. Havia trocado o terno por uma calça jeans e uma camisa de botões. Ainda elegante, mas significativamente menos formal que seu traje habitual. Raquel o recebeu no portão, visivelmente surpresa por ele ter realmente aparecido. Você veio mesmo, ela comentou, um sorriso iluminando seu rosto. Eu disse que viria, respondeu ele simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país largar tudo para assistir a uma oficina de arte infantil. A sala onde aconteceria a atividade estava sendo preparada por voluntários. Mesas foram dispostas em círculo, cobertas com jornais velhos, para protegê-las das tintas e materiais diversos. Nas paredes, trabalhos anteriores das crianças exibiam um colorido vibrante que contrastava com a simplicidade do ambiente. O objetivo hoje é criar peças para o leilão beneficente, explicou Raquel, enquanto caminhavam pelo espaço. Cada criança vai expressar seu sonho para o futuro através da arte. É sempre incrível ver como suas visões de mundo são poderosas, mesmo com tão pouca idade. Eduardo assentiu, absorvendo tudo com um interesse genuíno que surpreendia, até a ele mesmo. Como funciona o leilão? As obras são expostas durante o festival e os visitantes fazem lances. No ano passado, uma das pinturas foi arrematada por R$5.000. Um empresário local se emocionou com a história por trás da obra. Aos poucos, as crianças começaram a chegar, enchendo o ambiente com sua energia. Algumas reconheceram Eduardo da visita anterior e acenaram animadamente. Outras, mais tímidas, observavam o estranho com curiosidade. Raquel reuniu todos em um círculo e explicou a atividade do dia. Depois, as crianças se espalharam pelas mesas, mergulhando em seu processo criativo com a intensidade que só os pequenos conseguem demonstrar. Eduardo caminhava entre as mesas, observando o trabalho dos jovens artistas, ocasionalmente trocando algumas palavras com eles. Parou especialmente ao lado de um menino que pintava com concentração absoluta. "O que você está criando?", perguntou gentilmente.
O menino, sem desviar os olhos de sua obra, respondeu: É a casa dos meus sonhos, com árvores grandes, um cachorro e todo mundo feliz. Eduardo observou a pintura. Uma casa colorida, cercada por árvores desproporcionalmente grandes, figuras palito representando pessoas e um cachorro que mais parecia um cavalo pequeno. Havia uma pureza naquela representação que o tocou profundamente. É uma casa muito bonita, comentou. O menino finalmente olhou para ele. Quando eu crescer, vou construir uma casa assim e levar minha avó para morar comigo. Daí, ela não vai mais precisar trabalhar tanto. A simplicidade e a profundidade daquele desejo atingiram Eduardo como um soco no estômago. Enquanto ele acumulava fortunas para comprar mansões que raramente habitava, aquela criança sonhava apenas com um lar onde sua avó pudesse descansar. Do outro lado da sala, Raquel observava a interação, notando a expressão pensativa de Eduardo. Quando seus olhares se cruzaram, ela sorriu. Não um sorriso de triunfo por estar convertendo o empresário, mas um sorriso de compreensão, como se pudesse ver a transformação acontecendo dentro dele. Após a oficina, enquanto as crianças saíam para o intervalo, Raquel convidou Eduardo para tomar um café na pequena sala dos professores. O que achou da experiência? Perguntou ela, servindo. O café em caneca simples de cerâmica. Reveladora, respondeu ele sinceramente. Nunca tinha participado de algo assim. A forma como eles se expressam, sem filtros, sem preocupações com o que os outros vão pensar. É por isso que a arte é tão importante no nosso trabalho. Permite que eles se comuniquem além das palavras, especialmente quando as palavras ainda são difíceis. Eduardo tomou um gole do café, pensativo. Beatriz sempre foi artística. Desde pequena desenhava por todo lado. Meus pais a inscreveram em aulas de arte, piano. Eu sempre fui o matemático da família, o pragmático. Acho que foi por isso que não conseguimos nos entender quando crescemos. Raquel assentiu, dando espaço para que ele continuasse. Ela tinha esse olhar especial sobre o mundo, via beleza e possibilidades onde eu só via problemas a serem resolvidos ou recursos a serem otimizados. Eduardo fez uma pausa, girando a caneca entre as mãos. Acho que parte de mim invejava isso. Nunca é tarde para redescobrir essa forma de olhar o mundo, Raquel comentou suavemente. Eduardo a encarou por um momento, estudando seu rosto. Havia algo em Raquel que o intrigava profundamente, uma autenticidade que raramente encontrava em seu círculo social. Há algo que venho me perguntando desde que nos conhecemos, ele disse finalmente. Como Beatriz e você se aproximaram tanto? Você mencionou que ela te ajudou na escola, mas sinto que há mais nessa história. Raquel respirou fundo, colocando sua caneca sobre a mesa. Seus olhos, sempre tão vibrantes, assumiram um brilho mais contido, quase melancólico. Ah, sim. Ela hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. No começo, era apenas uma relação professora-aluna. Ela me dava aulas de reforço, me incentivava. Mas depois de alguns meses, aconteceu algo que nos uniu de uma forma que não esperávamos. Eduardo esperou em silêncio, percebendo que estava prestes a ouvir algo importante. Eu estava passando por um momento muito difícil em casa. Minha mãe estava no hospital. Meu pai bebia para esquecer os problemas. Uma noite saí de casa depois de uma discussão particularmente feia e não tinha para onde ir. Acabei vagando pelas ruas até tarde, até que encontrei Beatriz saindo de uma reunião comunitária. Raquel parou tomando um gole de café, como se precisasse da força do líquido para continuar. Ela percebeu que algo estava errado e me levou para seu apartamento. Naquela noite conversamos até o amanhecer. Contei tudo sobre minha vida, meus medos, minhas dores, e ela, em vez de pena, me ofereceu força. Me mostrou que eu não precisava ser definida pelas circunstâncias da minha vida. Eduardo conseguia visualizar a cena perfeitamente. Beatriz sempre tivera esse dom de fazer as pessoas se abrirem, de oferecer conforto sem julgamento. Na manhã seguinte, ela me deu a mochila. Disse que era seu amuleto da sorte desde a infância, e que agora eu precisava dele mais do que ela. Disse que era para eu carregar não apenas livros nela, mas também sonhos e esperança. Eduardo sentiu um nó na garganta.
Lembrava-se do dia em que comprara aquela mochila. Beatriz ficara tão feliz que pulara em seus braços dizendo que era o melhor presente do mundo. Depois daquele dia, nos tornamos mais que professora e aluna. Ela se tornou minha mentora, minha amiga, quase uma irmã mais velha. Foi ela quem me ajudou a conseguir uma bolsa de estudos, quem me apoiou quando decidi fazer faculdade de pedagogia. E quando ela ficou doente? Eduardo perguntou, sua voz quase um sussurro. O rosto de Raquel se contraiu levemente com a dor da memória. Eu estava no segundo ano da faculdade. Beatriz começou a sentir dores, cansaço. No início achamos que era apenas estresse. Quando finalmente descobriram o que era, já estava muito avançado. Eduardo fechou os olhos. A culpa que carregava por anos agora pesava ainda mais. Se ele não tivesse sido tão orgulhoso, tão inflexível, talvez tivesse estado ao lado da irmã naqueles momentos difíceis. Eu fiquei com ela até o fim, continuou Raquel, sua voz embargada pela emoção. Nos últimos dias, ela falava muito sobre o futuro, sobre como eu deveria continuar, o trabalho que ela começara. E falava sobre você também, Eduardo, sobre como sentia sua falta, sobre como gostaria de ter feito as pazes. Uma lágrima escapou, rolando pela face de Eduardo. A primeira que ele permitia na frente de outra pessoa em anos. Não se importou em escondê-la ou em disfarçar a emoção que o dominava. Eu deveria ter estado lá, disse a voz trêmula. Deveria ter engolido meu orgulho, deveria ter atendido quando ela ligou meses antes. Mas estava tão absorvido em provar que estava certo em construir meu império. Raquel, movida por um impulso de compaixão, estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Ela te perdoou, Eduardo. Em seus últimos dias, não havia mágoa em seu coração, apenas amor e saudade. O toque suave da mão de Raquel sobre a sua ancorou Eduardo no presente, impedindo-o de se perder completamente na espiral de culpa e arrependimento. Por um longo momento ficaram assim, conectados por aquele simples contato e pela memória da mulher que ambos haviam amado de formas diferentes. É por isso que esse projeto significa tanto para você, Eduardo finalmente falou. Não é apenas um trabalho social, é o legado dela. Raquel assentiu, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que comunicava muito mais que palavras. Cada criança que ajudamos é uma forma de mantê-la viva, de continuar o trabalho que ela começou. O espaço arco-íris era o sonho dela, sabia? Falávamos sobre isso nos últimos meses. Um lugar onde arte, educação e acolhimento se encontrariam. Eduardo sentiu algo despertar dentro dele. Uma clareza de propósito que há muito não experimentava. Vamos construí-lo, declarou, com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Não como uma doação da Mendes Tech para melhorar nossa imagem corporativa, mas como um tributo a Beatriz, um lugar que honre quem ela era e o que ela acreditava. Os olhos de Raquel se arregalaram, brilhando com uma mistura de surpresa e esperança. Você está falando sério? Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Naquele momento, algo invisível mas poderoso se estabeleceu entre eles. Uma parceria nascida da dor compartilhada, mas voltada para a esperança e para o futuro. O que nenhum dos dois sabia ainda era o quanto essa conexão mudaria suas vidas nos dias que estavam por vir. A notícia se espalhou rapidamente por Paraty. Eduardo Mendes, o poderoso empresário, estava patrocinando integralmente a construção do espaço arco-íris. Mais surpreendente ainda era vê-lo caminhando pelas ruas de paralelepípedos, visitando escolas e participando ativamente dos preparativos para o Festival Beneficente das Artes. Os moradores locais, inicialmente desconfiados daquele forasteiro, de carro luxuoso e roupas caras, começavam a olhá-lo com curiosidade e até mesmo simpatia. Na sede das Sementes do Futuro, a equipe trabalhava em ritmo acelerado. Faltava apenas uma semana para o festival, e o ambiente fervilhava com uma energia renovada pela perspectiva de finalmente verem o sonho do espaço arco-íris se tornar realidade. Os arquitetos enviaram as plantas revisadas, comentou Raquel, espalhando os desenhos sobre a mesa durante uma reunião com os coordenadores.
Eduardo sugeriu algumas modificações para otimizar o espaço e incluir tecnologia de ponta, mas mantendo a essência do projeto original. "E quando começam as obras?" perguntou Tiago, o jovem voluntário, mal conseguindo conter o entusiasmo. "Assim que o festival terminar. A meta é inaugurar em 6 meses. Os voluntários trocaram olhares de empolgação. Até então, o cronograma mais otimista previa 2 anos para a conclusão da obra, dependendo do sucesso das campanhas de arrecadação. Do lado de fora da sala, Eduardo observava a reunião pela porta entreaberta, um pequeno sorriso nos lábios. Nunca imaginara que se envolveria tanto com um projeto social, muito menos que encontraria satisfação genuína nesse envolvimento. Nos últimos dias, sentia-se como se estivesse despertando de um longo torpor. Os sons pareciam mais nítidos, as cores mais vibrantes, as pessoas mais reais. Seu telefone vibrou no bolso. Era Vanessa, sua assistente pela 3ª vez naquele dia. Ignorou a chamada, algo que jamais teria feito 2 semanas antes. A Mendes Tech continuava funcionando sem sua presença constante, uma realização que simultaneamente o aliviava e o fazia questionar o quanto de sua obsessão por controle era realmente necessária. "Espiando?" A voz de Raquel o surpreendeu, fazendo-o se virar, apenas observando. Corrigiu ele, sorrindo. Não queria interromper. Raquel o estudou por um momento. Havia algo diferente nele. O olhar mais suave, a postura menos rígida, até mesmo o modo de se vestir estava mudando gradualmente. As roupas continuavam elegantes, mas com toques mais casuais e confortáveis. "Nunca pensei que diria isso, mas você parece bem em Paraty", ela comentou, enquanto caminhavam juntos para fora do casarão. "Eu também estou surpreso", admitiu. "Eduardo, este lugar sempre esteve associado a memórias dolorosas na minha mente. Agora, sinto como se estivesse reescrevendo essa história." Eles seguiram em direção à Praça Central, onde seria montada a estrutura principal do festival. O dia estava perfeito. Céu azul, brisa suave vinda do mar, o sol brilhando sobre as construções históricas coloridas. "Preciso te mostrar algo", disse Raquel, guiando-o por ruelas laterais até chegarem a um terreno amplo próximo à praia, cercado por árvores nativas. "É aqui que será construído o espaço arco-íris", ela explicou, enquanto caminhavam pelo terreno vazio. "A prefeitura cedeu o espaço há 2 anos, mas nunca conseguimos reunir recursos suficientes para começar a obra." Eduardo observou o local com olhos analíticos, mas também com uma nova sensibilidade. Conseguia visualizar o edifício que surgiria ali, crianças correndo pelo pátio, arte sendo criada em salas iluminadas pela luz natural. "É perfeito", declarou. "A localização permite que seja acessível tanto para a comunidade local quanto para as crianças das áreas mais afastadas." Raquel sorriu, satisfeita por ele ter percebido esse detalhe logístico importante. "Beatriz ajudou a escolher este terreno, sabia? Foi uma das últimas coisas que fizemos juntas. Ela dizia que um dia construiríamos algo maravilhoso aqui." Eduardo sentiu uma onda de emoção ao imaginar sua irmã caminhando por aquele mesmo espaço, sonhando com o futuro. Agachou-se e pegou um punhado de terra, deixando-a escorrer entre seus dedos. "Ela estava certa", disse com a voz embargada. "E vamos fazer isso acontecer." Naquele momento, uma ideia começou a se formar em sua mente. Não apenas uma construção, mas algo que verdadeiramente honrasse o espírito de Beatriz, algo que unisse o mundo da tecnologia que ele dominava, com o mundo da educação e da arte que sua irmã tanto valorizava. "Raquel", ele chamou, levantando-se com um novo brilho nos olhos. "E se fizermos algo mais? Além da construção física, poderíamos criar um programa de bolsas de estudo para jovens talentos da região, um fundo permanente para garantir a sustentabilidade do projeto a longo prazo." A animação dele era contagiante. Logo estavam sentados na areia da praia, rabiscando ideias em um pequeno caderno que Raquel sempre carregava em sua mochila azul. A tarde passou rapidamente enquanto planejavam o futuro do espaço arco-íris, expandindo a visão original para algo ainda mais impactante. "Você realmente mudou",
observou Raquel, quando finalmente fizeram uma pausa para assistir ao pôr do sol. O Eduardo olhou para o horizonte, onde o céu se tingia de tons alaranjados e rosados. Acho que estou apenas me reconectando com uma parte de mim que estava adormecida há muito tempo. O silêncio que se seguiu era confortável, como raramente acontecia na vida de Eduardo. Por tanto tempo, ele preenchera cada momento com atividades, negociações, planejamentos. O silêncio significava improdutividade. Agora, pela primeira vez em anos, permitia-se simplesmente existir no momento presente, ao lado de alguém cuja presença lhe trazia uma paz inexplicável. Amanhã é o teste final para a apresentação das crianças no festival, comentou Raquel, quebrando gentilmente o silêncio. Seria legal se você pudesse estar lá. Eduardo hesitou. Na verdade, preciso voltar a São Paulo amanhã. Há algumas questões na empresa que exigem minha presença. O desapontamento foi visível no rosto de Raquel, embora ela tentasse disfarçar. Claro, entendo perfeitamente. Você já fez muito por nós, não podemos monopolizar seu tempo. Mas voltarei em 2 dias, ele acrescentou rapidamente. Há tempo de ajudar nos preparativos finais do festival. O sorriso dela retornou, iluminando seu rosto de uma forma que fazia o coração de Eduardo acelerar inexplicavelmente. Era estranho como em tão pouco tempo a aprovação de Raquel havia se tornado importante para ele. Na verdade, ele continuou, surpreendendo a si mesmo. Estou pensando em passar mais tempo em Paraty. Talvez comprar uma casa aqui. Os olhos de Raquel se arregalaram. Sério? Pensei que São Paulo fosse seu habitat natural. Reuniões de negócios, jantares em restaurantes sofisticados, a vida agitada da metrópole. Eduardo riu, um som que se tornava cada vez mais frequente em sua presença. Eu também pensava assim, mas estou descobrindo que talvez tenha me enganado sobre muitas coisas. No caminho de volta à cidade, passaram por um grupo de crianças jogando bola em um campo improvisado. Quando avistaram Raquel, correram em sua direção, convidando-a para se juntar à brincadeira. Para surpresa de todos, foi Eduardo quem aceitou o convite. Vai sujar seu sapato caro, alertou Raquel, rindo ao vê-lo tirar o blazer e entregá-lo a ela. Sapatos podem ser substituídos, respondeu ele simplesmente, correndo para o campo improvisado. Durante meia hora, o poderoso empresário Eduardo Mendes correu, caiu, levantou-se, marcou gols e comemorou com crianças descalças em um campo de terra batida. Seu rosto, normalmente sério e composto, agora estava corado pelo esforço e iluminado por um sorriso genuíno. Raquel observava a cena, sentindo uma emoção profunda ao testemunhar aquela transformação. Quando finalmente se despediram das crianças e retomaram o caminho, Eduardo estava sujo, suado e mais feliz do que se lembrava de ter estado em anos. Acho que você está gostando desse lado menos controlado da vida, comentou Raquel enquanto caminhavam sob as luzes amareladas que iluminavam as ruas históricas. É libertador, admitiu ele. Passei tanto tempo construindo muros ao meu redor que esqueci como é viver do lado de fora deles. Ao chegarem à pousada onde Eduardo estava hospedado, pararam na entrada. Um momento de hesitação pairou entre eles. Havia tanto a dizer, mas as palavras pareciam inadequadas para expressar o que sentiam. Obrigado pelo dia de hoje, disse finalmente Eduardo, sua voz mais suave que o habitual. Eu que agradeço, respondeu Raquel. Por tudo o que está fazendo pelo projeto, pelas crianças. Não estou fazendo isso apenas pelo projeto ou pelas crianças, interrompeu ele, seus olhos fixos nos dela. Estou fazendo isso por Beatriz, é claro, mas também por mim. Porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Raquel sentiu seu coração acelerar diante da intensidade daquele olhar. Havia uma vulnerabilidade nele que tornava impossível desviar os olhos. E também por você, ele acrescentou, quase num sussurro, porque você me lembra do que é ser humano novamente. Antes que Raquel pudesse responder, Eduardo inclinou-se e beijou suavemente sua bochecha. Um gesto simples, quase inocente, mas carregado de um significado que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Boa noite, Raquel, ele disse, afastando-se com um sorriso sereno.
Vejo você em 2 dias. Enquanto caminhava de volta para seu pequeno apartamento, Raquel tocou o local onde os lábios dele haviam roçado sua pele. Um turbilhão de emoções contraditórias a invadia. Alegria pelo avanço do projeto, gratidão pelo apoio inesperado, confusão sobre os sentimentos que começavam a despertar por aquele homem que representava tudo o que ela sempre criticara. O capitalismo desenfreado, a acumulação de riquezas, a vida desconectada das realidades sociais. E ainda assim, nos últimos dias, vira nele mais do que o empresário frio e calculista. Vira um homem com feridas profundas, buscando redenção. Alguém capaz de se transformar e de se abrir para novas possibilidades. Ao chegar em casa, Raquel colocou a mochila azul sobre a mesa e retirou dela a foto de Beatriz. "O que você diria se estivesse aqui, Bia?" perguntou em voz alta para a imagem sorridente. "Seu irmão está mudando, sabia? E acho que eu também estou." O silêncio do apartamento não oferecia respostas, mas Raquel sentiu uma paz interior que parecia confirmar que estava no caminho certo. Amanhã seria outro dia de trabalho intenso, de preparativos para o festival, de sonhos sendo construídos, passo a passo. E em 2 dias Eduardo estaria de volta. Um pensamento que, surpreendentemente, fazia seu coração bater mais forte. Em São Paulo, enquanto isso, Eduardo preparava-se para uma reunião que mudaria para sempre o rumo da Mendes Tech e, consequentemente, de sua própria vida. Uma decisão que ninguém, nem mesmo Raquel, poderia prever. O Festival Beneficente das Artes de Paraty nunca havia visto tamanha movimentação. A Praça Central, normalmente tranquila mesmo em alta temporada turística, fervilhava com barracas coloridas, palcos improvisados e centenas de visitantes que circulavam entre as exposições de arte, apresentações musicais e oficinas interativas. Faixas coloridas com o logotipo das Sementes do Futuro balançavam suavemente com a brisa marinha, enquanto voluntários de camisetas azuis orientavam o público com sorrisos entusiasmados. No centro da praça, uma maquete detalhada do futuro, espaço arco-íris, atraía olhares curiosos e comentários admirados. Ao lado dela, um banner exibia o cronograma de obras com data de início para a semana seguinte e previsão de inauguração em 6 meses. Raquel circulava pelo evento como uma borboleta incansável, resolvendo pequenas emergências, dando entrevistas para a imprensa local e regional e garantindo que tudo transcorresse conforme o planejado. Sua mochila azul, como sempre, acompanhava-a fielmente, quase como um amuleto protetor. "Cadê o Eduardo?" perguntou Tiago, aproximando-se, com uma prancheta cheia de anotações. "O leilão começa em 1 hora, e ele é o maior doador. Seria importante que estivesse presente." Raquel consultou o relógio, sentindo uma pontada de preocupação. Eduardo havia prometido chegar a tempo para o início do festival, mas já passava do meio-dia e não havia sinal dele. "Deve estar a caminho", respondeu, tentando soar confiante. As reuniões em São Paulo provavelmente se estenderam mais do que ele esperava. Mas enquanto as horas passavam e o festival ganhava força, a ausência de Eduardo tornava-se cada vez mais notável, não apenas para a organização, mas especialmente para Raquel. Ela tentou ligar para o celular dele várias vezes, sempre caindo na caixa postal. "Talvez ele tenha reconsiderado", sugeriu Dona Zélia, enquanto ajudava a organizar as obras para o leilão. "Esses empresários são assim mesmo, querida. Entusiasmam-se com um projeto, fazem 1000 promessas, depois voltam para seu mundo de luxo e esquecem da gente." "Não." Raquel sacudiu a cabeça com convicção. "Eduardo não é assim. Algo deve ter acontecido." Mas apesar da confiança que tentava demonstrar, uma pequena semente de dúvida começava a brotar em seu coração. Afinal, conhecia Eduardo há apenas 2 semanas. Talvez tivesse se deixado enganar pela aparente transformação, pela conexão que sentira crescer entre eles pelos momentos de vulnerabilidade que haviam compartilhado. O leilão começou mesmo sem a presença do ilustre doador. As obras das crianças, exibidas em cavaletes decorados com flores tropicais, atraíram lances surpreendentemente altos. Empresários locais, turistas abastados e representantes de galerias
Disputavam as peças, encantados tanto pela qualidade artística quanto pelas histórias emocionantes por trás de cada criação. A pintura do menino que sonhava com uma casa para sua avó descansar foi arrematada por R$ 15.000, um valor que deixou todos boquiabertos. O comprador, um colecionador de arte do Rio de Janeiro, fez questão de conhecer o pequeno artista, prometendo acompanhar sua carreira e oferecer oportunidades de formação artística. Enquanto o festival atingia seu auge, com música ao vivo e a praça completamente lotada, Raquel afastou-se um pouco para respirar. Encontrou um banco de madeira em uma ruela lateral. Sentou-se e finalmente permitiu que as emoções que vinha contendo emergissem. Estava feliz pelo sucesso do evento, claro, mas a ausência inexplicada de Eduardo doía mais do que gostaria de admitir. Pensei que te encontraria aqui. A voz familiar fez Raquel levantar a cabeça abruptamente. Eduardo estava parado à sua frente, elegante como sempre em um terno azul marinho, mas com um brilho nos olhos que ela nunca havia visto. Antes, você veio, ela sussurrou levantando-se. Pensei que tinha desistido. Desistir? Eduardo sorriu aproximando-se. Pelo contrário, estou mais comprometido do que nunca. Antes que Raquel pudesse questionar o significado daquelas palavras, ele estendeu a mão, oferecendo um pequeno embrulho. O que é isso? Abra. Com dedos ligeiramente trêmulos, Raquel desfez o laço e abriu a caixinha. Dentro, encontrou uma pequena chave dourada, atada a um cordão de couro trançado. Uma chave? Simbólica, explicou Eduardo, seus olhos fixos nos dela. A verdadeira está sendo entregue agora mesmo ao cartório, junto com toda a documentação necessária. Raquel olhou para ele confusa. Que documentação? Do que você está falando? Eduardo respirou fundo, como quem se prepara para um grande anúncio. Passei esses 2 dias em São Paulo não apenas para reuniões da empresa, mas para formalizar a criação da Fundação Beatriz Mendes. Os olhos de Raquel se arregalaram em compreensão. Uma fundação, com um fundo permanente de R$ 50 milhões para garantir a sustentabilidade do espaço arco-íris e expandir o trabalho para outras comunidades, continuou ele, sua voz transbordando de emoção contida. A chave representa o compromisso que estou assumindo não apenas com o projeto, mas com o legado de Beatriz. Raquel sentia as lágrimas brotando em seus olhos, incapaz de conter a emoção diante daquele gesto tão maior do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Mas isso não é tudo, acrescentou Eduardo, dando um passo à frente. Também tomei decisões importantes sobre a Mendes Tech. Estou reorganizando a empresa, criando uma divisão de tecnologia educacional que desenvolverá ferramentas gratuitas para escolas públicas. E estou me afastando da presidência. O quê? Raquel não conseguia acreditar no que ouvia. Mas a empresa é sua vida. Era, corrigiu ele com um sorriso sereno. Agora estou redescobrindo o que realmente importa. Continuarei no conselho, é claro, mas quero dedicar meu tempo e energia a coisas que façam diferença real na vida das pessoas, como o Espaço Arco-Íris, como a Fundação. Ele fez uma pausa, tomando as mãos dela entre as suas. Como você, Raquel. O coração dela acelerou, sentindo o calor das mãos dele, vendo a sinceridade em seus olhos. Eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, continuou Eduardo, sua voz mais suave, mas sinto como se te conhecesse há anos. Você me ajudou a redescobrir uma parte de mim que estava perdida. Me reconectou com a memória de Beatriz, de uma forma que curou feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Raquel sentia-se sem palavras, envolvida por uma onda de emoções contraditórias. Alegria, confusão, esperança, receio. Não estou pedindo nada além da oportunidade de continuar essa jornada com você, ele esclareceu, percebendo sua hesitação. Para construirmos juntos o legado de Beatriz, para transformarmos vidas como ela transformou as nossas. A sinceridade daquelas palavras tocou Raquel profundamente. Não era uma declaração romântica impulsiva, mas um compromisso genuíno com algo maior que ambos, algo que poderia crescer junto com os sentimentos que começavam a florescer entre eles. Eu adoraria isso, respondeu finalmente,
um sorriso iluminando seu rosto. O momento foi interrompido por Tiago, que apareceu correndo na ruela. Raquel, Eduardo, vocês precisam vir agora. Chegou a hora do anúncio oficial sobre o espaço arco-íris e todos estão esperando. Juntos, eles seguiram o jovem voluntário de volta à praça central, onde uma multidão se reunia em frente ao pequeno palco. Ao subirem os degraus, foram recebidos por aplausos entusiásticos. As crianças do projeto acenavam animadamente, muitas segurando cartazes coloridos com mensagens de agradecimento. Eduardo, normalmente tão à vontade em palcos e pódios corporativos, sentiu-se estranhamente nervoso diante daquela plateia genuinamente interessada. Raquel percebeu sua hesitação e discretamente entrelaçou seus dedos aos dele, transmitindo confiança silenciosa. Boa tarde a todos, começou ele, sua voz ganhando firmeza à medida que falava. Estou aqui hoje não apenas como um investidor ou doador, mas como alguém que redescobriu um propósito graças ao trabalho extraordinário das sementes do futuro. A multidão ouvia em silêncio respeitoso, captando a emoção genuína por trás das palavras do empresário. Muitos de vocês não sabem, mas têm uma conexão especial com este projeto. Minha irmã, Beatriz Mendes, trabalhou com crianças em situação de vulnerabilidade por muitos anos. Ela acreditava no poder transformador da educação e da arte, e através de uma coincidência, ou talvez do destino, descobri que seu legado continua vivo através do trabalho de Raquel Silveira e de todos os voluntários desta organização incrível. Eduardo fez uma pausa, olhando para Raquel com gratidão evidente em seus olhos. É por isso que tenho o prazer de anunciar não apenas a construção do espaço arco-íris, com o início das obras na próxima semana, mas também a criação da Fundação Beatriz Mendes, que garantirá a sustentabilidade deste e de outros projetos similares em todo o Brasil. A plateia explodiu em aplausos e exclamações de surpresa. Jornalistas presentes apressavam-se em registrar cada palavra. Este é apenas o começo, continuou Eduardo, quando o burburinho diminuiu. O começo de um novo capítulo para Paraty, para estas crianças maravilhosas e... Ele olhou para Raquel. Para mim também. Após o anúncio formal, o festival continuou em clima de celebração. Eduardo e Raquel foram cercados por pessoas que queriam expressar gratidão, oferecer apoio ou simplesmente conhecer melhor aquela parceria inesperada. Entre abraços, apertos de mão e fotos, mal tiveram tempo para conversar a sós. Já no final da tarde, quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranja e rosa, eles finalmente conseguiram um momento de tranquilidade. Caminhando até o pier histórico, observaram o reflexo dourado do sol nas águas calmas da baía. Então, disse Raquel, quebrando o silêncio confortável, você realmente vai se mudar para Paraty? Eduardo sorriu, olhando para o horizonte. Ao menos por boa parte do tempo. Comprei uma casa perto daqui. Nada muito ostentativo, apenas um lugar tranquilo onde possa despertar ouvindo o mar em vez de buzinas de carros. E a Mendes Tech ficará em boas mãos. Rodrigo assumirá a presidência. Ele sempre foi mais talhado para o cargo do que eu, na verdade. Só precisava da oportunidade para mostrar isso. Raquel estudou o perfil dele, maravilhada com a transformação que testemunhara em tão pouco tempo. Você realmente mudou. Não, ele corrigiu suavemente. Apenas voltei a ser quem eu era antes de me perder na busca por sucesso e controle. O Eduardo que Beatriz conhecia. A menção de Beatriz trouxe um momento de reflexão para ambos. Quase podiam senti-la presente, como uma força invisível que os havia unido através do tempo e das circunstâncias. Acha que ela estaria feliz? Perguntou Eduardo, sua voz quase um sussurro. Raquel sorriu, tocando instintivamente a mochila, azul que carregava. Tenho certeza que sim, não apenas pelo projeto, mas por ver você reencontrando a felicidade. Eduardo estendeu a mão tocando gentilmente o rosto de Raquel. Nunca imaginei que encontraria algo assim quando vinha para ti. Estava tão focado em números, estratégias, aquisições. E o que você encontrou? Perguntou ela, seu coração acelerando com a proximidade dele. Propósito, respondeu Eduardo simplesmente, e a possibilidade de um novo começo. Naquele momento,
Com o sol se pondo sobre Paraty e o festival ainda em pleno vapor ao fundo, Eduardo inclinou-se e beijou Raquel suavemente. Um beijo que selava não apenas a atração que crescia entre eles, mas um compromisso compartilhado com algo maior que ambos. 6 meses depois, o Espaço Arco-Íris abriu suas portas. O edifício, com suas linhas modernas que se harmonizavam perfeitamente com a arquitetura histórica de Paraty, logo se tornou um ponto de referência na cidade. Amplas janelas permitiam que a luz natural inundasse os ambientes, enquanto murais coloridos, muitos pintados pelas próprias crianças, decoravam as paredes. No centro do pátio interno, uma escultura de bronze representava uma mulher abraçando uma criança, com a inscrição "Semear Esperança, Colher Futuros", em memória de Beatriz Mendes. Ao lado da escultura, uma mochila azul de bronze, réplica exata daquela que Raquel ainda carregava, simbolizava a jornada de transformação que havia unido tantas vidas. A inauguração atraiu personalidades de todo o país, mas os verdadeiros protagonistas eram as crianças que agora teriam um espaço digno para aprender, criar e sonhar. Seus rostos iluminados pela alegria enquanto exploravam as novas instalações eram a prova mais tangível do sucesso do projeto. Eduardo e Raquel observavam a cena de mãos dadas, seus corações transbordando de emoção. O que começara como um encontro improvável entre duas pessoas de mundos tão diferentes havia se transformado em uma parceria que transcendia o pessoal e alcançava centenas de vidas. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Eduardo, observando as crianças brincando no novo playground. Como algo tão trágico como a perda de Beatriz pôde anos depois gerar tanto bem. Raquel assentiu, apertando suavemente a mão dele. É assim que funciona o legado de pessoas especiais. Elas plantam sementes que continuam a germinar muito depois de sua partida. Naquela noite, após as celebrações, Eduardo e Raquel caminharam pela praia sob o luar. A vida havia mudado drasticamente para ambos nos últimos meses. Eduardo dividia seu tempo entre São Paulo e Paraty, dedicando-se à fundação com a mesma intensidade que antes reservara para os negócios. Raquel, agora diretora executiva do Espaço Arco-Íris, via seu trabalho alcançar dimensões que jamais imaginara possíveis. E entre eles, o que começara como uma conexão baseada na memória compartilhada de Beatriz havia florescido em um amor profundo e verdadeiro. Um amor construído sobre admiração mútua, valores compartilhados e o compromisso com um propósito maior. "Tenho algo para você", disse Eduardo, parando à beira do mar. Do bolso tirou uma pequena caixa de veludo. Raquel a abriu com dedos trêmulos, encontrando um delicado anel de ouro branco com uma pedra azul. "Não é um pedido de casamento, ainda", esclareceu ele sorrindo. "É uma promessa de que continuaremos essa jornada juntos, construindo o legado de Beatriz e nosso próprio caminho." Com lágrimas nos olhos, Raquel colocou o anel no dedo e abraçou Eduardo com força. Sobre eles, as estrelas brilhavam intensamente no céu de Paraty, como testemunhas silenciosas de uma história que havia apenas começado. E na sede do Espaço Arco-Íris, pendurada em um lugar de honra, a mochila azul original com o nome Beatriz, bordado, continuava a inspirar todos que por ali passavam. Um lembrete simples e poderoso de como